prova vai valendo 10, né? Não sei. Uai, você acabou de falar, Léo? Eu acabei de falar, não, você que está falando. Vamos Não, conversar aqui então agora. vai Ah, lá e começa gravando. você viu que o Meet aí agora é um negócio de levantar a mão aí? Você tá vendo? Levanta a mão, na hora que você colocar, aí, para chamar. Gente, boa noite. Então vamos lá começar a nossa última aula de hoje, desse semestre, né? O motivo da gente estar aqui no Meet é, como vocês têm visto aí, o BBB está muito estável, está instalando ainda, então está muito problema. Então, eu mesmo resolvi dar essas aulas no Meet, autorizado, lógico, pela instituição, já que o servidor está congestionado. Eu não sei o que que é, eu sei que está dando um problema, né? E aí nós estamos aqui. Ah, viu, Felipe? Eu paguei a internet, tem duas internet aqui agora, tá? E tem energia também, não caiu não, tá? Ok? Então, tá tudo pago. Esse não era o motivo do BBB não funcionar, não, viu, doutor Felipe? Gente, a prova nossa é semana que vem, né? É aqui de Direitos Humanos, e eu não vou passar trabalho para vocês, não. Está valendo uma prova valendo 10 pontos, está todo mundo aqui em Direitos Humanos com a nota boa, a não ser alguém, aqueles que estão precisando de fazer um trabalho aqui ou lá, a gente passa um para completar a nota. Mas eu acho que não é o caso. E como vocês estão reivindicando que tem, fazendo essa reivindicação, então nós vamos colocar a prova lá valendo 10 pontos para vocês. Tá bom? Segue o mesmo padrão, e é o artigo 5º da Constituição. É o artigo 5º todinho da Constituição. Então, no dia da prova, vocês leem uma, duas vezes, pega o artigo 5º, e aí eu vou perguntar lá para vocês. Todos são iguais perante a lei. O que significa isso, né? Significa qual a alternativa? Às vezes eu modifico lá uma vírgula ou mudo uma frase só para ver se vocês estão fazendo a leitura. Então, peguem a Constituição no dia, é a melhor maneira de vocês fazerem a prova. Deixa eu até pegar ele aqui. É a melhor maneira de vocês fazerem a prova. Ok? Peguei. Aqui. Vamos lá. Aqui. Nossa. Deixa eu compartilhar o slide. O slide eu até postei para vocês. Então, direitos humanos, o Ayrton é o representante, e eu não estou querendo dar um trabalho para vocês, não. Mas, como o Ayrton é o representante, depois ele me passa no meu particular, falando que dessa que vocês toparam a gente não fazer o trabalho, e aí eu vou passar para a Geisa, só para reforçar lá, tá? Aí, pois é, aí vocês fazem isso aí, ô Ayrton, e você mesmo passa um zap para mim, que eu vou replicar depois para a Geisa, só para evitar algum contratempo, porque às vezes tem alguém na turma que que não é pleno, né? E aí depois a gente olha direitinho. Beleza? Gente, aqui está o slide de vocês, esse slide está postado lá. Vamos fazer um comentário rápido aqui, então, com vocês, a respeito dos artigos, né, do Código do artigo 5º da Constituição. Então, nós já fizemos um comentário aí, na aula passada, do artigo 1º até o artigo 14º, né? Nós paramos aqui, sobre a liberdade de expressão. Artigo 14º fala
É assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte, quando necessário o exercício profissional. Aí nós falamos com vocês, comentamos ele rapidamente, né? E nós estamos agora no 15º, né? Esse artigo também, ele está em um bloco dentro do artigo 5º da Constituição, que trata mais especificamente sobre a questão da liberdade, né? Então, e no artigo 15º, em que então fala, é livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nela entrar, permanecer ou dela sair. Então, todas as pessoas podem ir e vir e sair de sua casa, passear, mesmo tarde da noite, né? Como alguns aí de vocês saem depois das 10 horas da noite, para ir para as festas em volta de madrugadinha, enfim. A liberdade de locomoção é essencial e a pessoa pode, então, fazer isso. Pegar a estrada, viajar, desde que em tempos de paz, desde que não seja em estado de exceção, a pessoa, então, tem o direito de ir e vir. Isso é muito importante, porque na época dos períodos totalitários, né, nos governos autoritários, todos eles, geralmente, eles impõem limitação à liberdade, liberdade de pensamento, de religião, liberdade de locomoção, né? Também posto muitas restrições ao grupo de pessoas nesses regimes totalitários, nos regimes autoritários, né? Bom, nós temos duas exceções básicas, tá? Que não compete estudar aqui, eu acho que vocês estudam até em direito penal, isso daí. As duas exceções são o estado de sítio, como está colocado aí, e o estado de defesa. O estado de sítio é a suspensão dos direitos, né, de vários direitos e garantias do cidadão durante um período de 30 dias, né, que acontece geralmente em situação de calamidade, em situação de dificuldades extremas, né? Uma enchente muito grande, um tsunami que varreu uma cidade, tsunami, o que mais? Uma situação que gera dificuldades de governo, de gestão e etc., né? Então, isso aí é no estado de sítio, que tem que durar 30 dias, tá? Ou no estado de defesa, que também a locomoção é impedida, né? E as pessoas não podem, neste período aí, se reunir, daqui a pouco nós vamos falar aqui com vocês, se reunir em grupos, mesmo que seja no meio de associações, partidos políticos e etc., e locomover-se, discutir-se, ficar na discussão e andar. Então, nesses dois períodos, chamados de estado de sítio e estado de defesa, vários dos direitos de liberdade, direitos e garantias da pessoa humana é restringido, então, né? Aqui tem perda do sigilo telefônico, perda do sigilo de correspondência e etc, né? Artigo 16º, todos podem reunir-se, tá aqui, ó, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente, tá? Esse inciso, ele trata do direito de reunião. As pessoas se reunirem livremente, tá? Desde que pacificamente, e ali podem discutir política, discutir religião, discutir
o jogo de futebol e etc. Pode se reunir ali, desde que seja de forma pacífica, desde que não seja ali para causar transtorno, desde que as pessoas não se reúnam ali para depor, por exemplo, vamos dizer assim, um governo. Né? O objetivo maior, o objetivo da reunião é fazer essas reuniões sem armas, de forma pacífica, tá? Independentemente de autorização. Por exemplo, as pessoas podem reunir-se para um comício, já que nós estamos aqui em época de período de campanha. Então, pode ir lá fazer a campanha. Precisa comunicar a polícia, precisa comunicar as autoridades competentes, mas não para que as autoridades competentes dê a autorização e libere as pessoas para a reunião. Nada disso, mas muito mais para a organização, para a logística e até mesmo para a proteção dessas reuniões. E para a polícia também, lógico, estar de sobreaviso, estar já atenta se houver alguma desordem ou alguma coisa aí, e então possa ser chamada a atenção, né? Então, essa reunião, ela é possível de acontecer, tá? Direito de reunião. Jesus. Direito de reunião, né? Agrupamento de pessoas em praça pública ou em local público para atos cívicos ou de protesto ou para divulgação por candidatos políticos a cargos eletivos de suas ideias ou programas, tá bom? Logicamente que essas reuniões não podem aí será de eterno, né? Ela tem que ter uma pluralidade muito grande de pessoas. A ideia principal é que as pessoas todas possam participar, por isso que nós colocamos aí pluralidade de pessoas. Não é um tipo de reunião em que uns podem ir e outros não podem ir. Todos podem ir, mesmo que aqueles que são adversários políticos, que são de times diferentes. Pode ir. Não é uma atitude muitas vezes sábia, mas é algo que é aberto a todas as pessoas. Então, o direito de reunião pauta em cima dessa questão da pluralidade de pessoas. Lógico, tem que ser um tempo determinado, a pessoa não pode acampar ali e falar, vou viver aqui, vamos viver todos nós aqui, debaixo do berço, dessa sombra bonita, e etc. Não, não é nada disso, né? Tem que ter um tempo determinado, tem que ter uma finalidade pacífica, lícita, olha as condições, finalidade pacífica, lícita e desarmada, né? As pessoas fizeram um ajuntamento ali, ó, cada um tem uma arma lá, uma peixeira, uma faca, vamos levar, quem tiver arma também, vamos, e dali nós vamos ir para o confronto com o governo, com a polícia, também não pode, né? Lógico, né? Então, tem reunir-se com finalidade pacífica, lícita, desarmada. Em lugar específico, né? Em determinados lugares específicos. Não dá, né, para fazer uma reunião pública, por exemplo, um comício na porta de quê? De igreja, na porta de hospital. Então, tem que ser lugares próprios e específicos. E com prévio aviso à autoridade competente. Aviso para que se prepare a localização, para que crie-se toda uma logística necessária para que possa haver uma reunião de forma democrática e, acima de tudo, competente. Não tem nada a ver questão de autorização, tá bom? Esse direito de reunião é um direito de ação coletiva, tá? Direito esse que demanda, né, a participação de duas ou mais pessoas com o objetivo de interesse ou finalidade comum, como motivador para a reunião. 17º, é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter militar. Então, as pessoas podem reunir-se, tá, gente? Em algum tipo de associação, como, por exemplo, partidos políticos ou
igrejas, né? Que igrejas também é uma forma de associação. Então, pode se reunir com esses objetivos, desde que sejam objetivos lícitos. É, principalmente, esse tipo de associação é vedada a de caráter paramilitar, quer dizer, você se reunir, né, para fundar um grupo paramilitar, e dali você montar toda uma estratégia, né, paramilitar para lutar contra os aparatos do Estado, por exemplo, né, utilizar roupas do Exército, da Polícia Militar, distintivas, aquelas camisetas falando que que o sujeito é da GOI, que de grupo, por exemplo, né, do GOI, grupos policiais e etc, etc. Tudo isso é proibido, né? Então, a pessoa tem o direito de associar-se. A pessoa pode ir para qualquer igreja que quiser, pode ir filiar-se a qualquer partido que ele quiser, desde que não tenha este caráter paramilitar, principalmente que a pessoa se adorne, né, com objetos de usos militares, e se apropriem deles também, tais como armas, distintivos, roupas e etc, etc, né? Então, o Estado, ele não pode, de espécie nenhuma, tá, interferir na criação dessas associações. Vocês sabem, né, todos nós sabemos, há uma infinidade de números, por exemplo, de igrejas no Brasil. Nós temos aí mais de 2.000, de pelo menos 2.000 religiões, igrejas cadastradas, né? Igreja Batista Presbiteriana, Assembleia Batista Presbiteriana, Igreja dos Mormons, Igreja X, Y, e assim por diante. Então, isso é possível, não tem importância nenhuma. Os partidos políticos, né, nós temos aí 35 partidos políticos que participaram dessas últimas eleições, né? Na verdade, nós temos 42. Aliás, nós temos 35, nós temos aí mais 3 partidos nós temos aí uma série de mais ou menos 40 partidos hoje, né, que já estão inscritos ali no TSE, mas estão a fila de 70 partidos políticos aí esperando aí para serem cadastrados e para serem associações livres, né? Então, o Estado não pode vir ali, intervir e fechar a igreja, colocar ali, é proibido a entrada. E não pode fechar partido político, né? Compulsoriamente, né? Então, esses tipos de situações aí, pode até acontecer, mas essas suspensões dessas atividades têm que ter uma legitimidade, né? Tem que ter uma legitimidade para que se isso acontecer, porque as próprias associações estão aí descaracterizando o objetivo, estão aí descaracterizando a relação toda, né? Então, é um direito da pessoa, não pode ser tutelado pelo Estado, está colocado, inclusive, em outros artigos, como, por exemplo, artigo 8º, 17, parágrafo 4º, 37, né, 42, 142, todo o artigo 4º da Constituição, a lei do abuso de autoridade, né, 4.898/65, engraçado esse, né, em 65, perto do AI-5, né, lei 8.112/90, já após aí o período de democratização. Enfim, é plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter militar. 18º, a criação de associações, na forma da lei, de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento, né? Então, é uma organização, sociedade constituída por pessoas que visam melhorar as condições econômicas dos seus associados, no caso aqui é cooperativa, né? Então, as associações, as cooperativas, elas são fins
em que as pessoas se ajuntam ali para trabalhar para alcançar determinado objetivo econômico. O Estado não pode intervir e tem que deixar essas cooperativas funcionando, tá ok? 19ª. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado, né? Então, é essencial que essas associações, elas possam aí, muitas vezes, as pessoas criam essas cooperativas e essas associações ao léu, né, de qualquer jeito, de qualquer maneira, e às vezes fere até alguma lei constitucional, e isso aí, então, é proibido. Mas, mesmo assim, essas suspensões todas, elas só podem, a suspensão dos direitos de associação, elas só poderão ocorrer se for de forma, se tiver alguma coisa inconstitucional ou tiver alguma coisa errada no seu estatuto, funcionamento, organização, etc, etc, que só se sabe depois que for julgado, né? Nem que seja nenhuma decisão provisória. Mas o fim compulsório disso daí só depois do trânsito e julgado, como o próprio inciso já está dizendo aqui, né? 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado, né? Não quer participar do partido político? Ótimo, beleza, tranquilo. Saia, né? Saia, procure outro, deixe de participar. Não quer participar de determinada igreja? Também, não tem importância. Não quer participar da associação? De uma associação econômica, de uma cooperativa, de um banco, né, como Sicoob, Sicredi, por exemplo. Então, não tem importância, saia, né, e a pessoa não pode ser compelido a associar-se àquilo ali, né. Esses dias eu estava vendo aí, uma determinada prefeitura fechou um contrato com um determinado banco e estava querendo impor que os funcionários do banco passassem a receber ali que a carteira fosse de um determinado banco, né? Ou, melhor dizendo, de uma determinada associação econômica, do tipo cooperativa, né? Um banco de uma cooperativa. É ilegal, não se pode, né? Mas essa pessoa é compelido? Sim, muitas vezes ele é compelido a associar-se. Isso aí é algo que é ilegal, não se pode, tá? Dessa forma, acontece muito, muito. 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou judicialmente, né? Então, vejam bem, se eu for um associado, tá, a determinado, se eu fazer parte de uma determinada associação, dependendo daquilo que o estatuto rege daquela associação, eu estou autorizando esta mesma associação a me representar, seja na minha atividade profissional, ou seja até na minha atividade econômica. Por exemplo, um sindicato, né? Um sindicato, ele pode representar os trabalhadores em determinados segmentos, tá? Então, por isso que está escrito aí, representar seus filiados judicialmente ou extrajudicialmente, né? Às vezes, e não necessariamente, um sindicato, ele pode sair na frente e confrontar, por exemplo, o patrão sobre determinada violação aos direitos do trabalhador, daquele sindicato. Então, ele já pode ir lutando, não precisa, às vezes, de uma autorização prévia, né? Basta que a pessoa possa estar ali associada. 22. As entidades associativas,
quando especialmente, 22? 21, né? As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar os seus filiados, judicialmente ou extrajudicialmente. Então, tá aqui, né? 21, nós falamos, então. Então, é 22, né? É garantido o direito de propriedade. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre o direito de propriedade, né? É garantido o direito de propriedade. As pessoas têm que ter o direito, né? É um direito que é assegurado a todos, como está escrito aí, ó, brasileiros, naturalizados ou até os estrangeiros que moram aqui. Então, eles precisam ter o direito de propriedade garantido, de usar o que aquilo que é seu, o seu carro, a sua fazenda, a sua casa, né? Então, de usar, gozar, dispor dos seus bens e revê-los do poder de quem justamente os possua, salvo as limitações impostas pela lei, né? Então, qualquer pessoa tem o direito de defender aquilo que é seu, de apropriar-se daquilo que é seu, de usar aquilo que é seu, qualquer pessoa. Por propriedade, nós estamos falando aqui de uma propriedade imobiliária, né, um imóvel, até a propriedade intelectual e a de marcas. É o que está garantido aí no artigo 5º do Decreto-Lei 4.657/42, artigos 524 a 648 do Código de 1916 e artigo 1228 a 1368 do Código Civil de 2002, né? A Lei 4.504/64, que fala sobre o Estatuto da Terra, os artigos 22, parágrafo 2, 24, parágrafo 6º, artigo 30, 136, 139, 182, 186, 231, 243 da Constituição Federal. Vejam que muitos artigos e o Código Civil estabelece isso daí. Olha, para quando nós estudamos, né, quando nós estudamos ciência política, John Locke, ele já falava a respeito disso, né? Todas as pessoas têm um direito à propriedade. E é aí que surge até o liberalismo econômico, né? O liberalismo surge aí. Segundo John Locke, surgiu a partir do momento que alguém definiu um território, definiu um local e falou, isso aqui é meu, né? Essa é a teoria do direito de propriedade, ok? A propriedade atenderá à sua função social, né? Que é outra coisa importante, e se der tempo, a gente faz um comentário breve a respeito disso daí, né? Bom, é uma inovação até dessa Constituição de 1988, né? Propriedade, ela não tem um fim exclusivo do dono, para uso exclusivo. Pode ser, sim, sim, o uso dessa pessoa, que é dona da propriedade, mas essa propriedade tem que ser exercida dentro de uma determinada, atender uma determinada função social, tá? Ou seja, gerar algum benefício de alguma maneira, tá? Ou outra, para a sociedade como um todo, tá? Então, digamos que uma empresa é autorizada a funcionar seguindo alguns padrões, com o objetivo econômico, com o objetivo de gerar lucro para o empresário. Só que, em contrapartida, o empresário tem algumas coisas que ele tem que cumprir, como, por exemplo, dar empregos, né? Cumprir com as obrigações sociais, trabalhistas, e etc., e etc., e etc., né? E aí, essa função social, de maneira subjetiva, ela acaba até contribuindo para a riqueza de um país, né? No caso de uma determinada atividade empresarial. Então, isto é a função social, muitíssimo importante, muitíssimo importante. Tem um conceito de propriedade urbana, que é um conceito diferente, está escrito no artigo 182, e
tem um conceito um diferencial de propriedade rural. São conceitos diferentes, então, basta depois vocês olharem no 182 e no 186 para vocês definirem aí o conceito de propriedade, né? O 182, ele é muito grande, né? Inclusive, nós temos não vou citar aqui para vocês, tá? Política de desenvolvimento econômico, executado pelo poder municipal, papapá, e aí ela define o que vem a ser esse tipo de propriedade urbana, e no 186 diz: a função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente a alguns critérios, como aproveitamento racional do solo e adequado, utilização adequada dos recursos naturais, e etc, etc, etc. Enfim, está aí. Lógico que o direito de propriedade, né, a função da propriedade, ela sofre limitações, né, então ele não é um direito absoluto, e quando a pessoa não cumpre alguns requisitos, pode ser desapropriada, né, pode perder a propriedade, como, por exemplo, se não pagar impostos, né, pode ser confiscada se aquela propriedade tiver sido comprada de forma ilícita, né? Pode ser requisitada aquela propriedade para atender uma necessidade coletiva, e etc., né? E a outra questão aí da função social da propriedade, no que diz respeito à propriedade rural, é que ela é impenhorável pelos débitos resultantes de sua atividade, né? Uma coisa muito boa que a Constituição de 88 fez, né? Então, por exemplo, os donos de terras, né, que dependem do clima, que dependem da produção, às vezes pegava dinheiro no banco e para pagar quando fosse colher os produtos e vender esses mesmos produtos. Acontece que veio uma seca, veio uma chuva, um vendaval e acabou com tudo. E aí fica sem lei, sem documento. E as pessoas perdiam tudo que tinham, então, hoje isso é proibido, né? Em outra oportunidade, a gente fala sobre até a função social dos direitos autorais, né? Hoje, isso dá um rebu em época de propagandas, em épocas de marketing, em épocas de mídias sociais, de internet, né? O direito de imagem, os direitos de imagem, os direitos autorais, eles são tutelados aí, como está escrito aí, na sua utilização, na sua publicação, no seu funcionamento, e etc, etc. 24º, né? A lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Nós já falamos aí com vocês, né? No caso aí da desapropriação, né? É um instrumento que se vale do Estado de retirar a propriedade de um particular para incorporar a um patrimônio público. E isso pode acontecer em três situações. Uma necessidade pública, ou seja, para atender uma finalidade pública indispensável, né? E ao interesse social, por qualquer motivo, ao invés de ser mantido sob um poder particular. Lógico, tem que haver uma indenização justa e em dinheiro, né? Meu sogro, ele foi desapropriado numa faixa de terra dele, porque a estrada foi duplicada e pegou um trecho grande, né, da terra dele, que foi desapropriada. Foi lá e ofereceu uma mixaria para ele, né, segundo ele. E aí ele está demandando, inclusive, com essa firma aí, porque ele não recebeu a indenização, está tudo sub júdice, né, tudo sub júdice.
Ok. 25º. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar a propriedade particular assegurada ao proprietário, indenização ulterior, se houver estadual, municipal, seja legislativo, executivo ou judiciário, gerando caos no serviço da população, né? O que é isso daí, né? É uma requisição administrativa, onde o particular ele não vai perder a propriedade, mas vai ter que emprestar, entre aspas, essa, esta propriedade para o poder público desempenhar uma função durante um momento de perigo público. Por exemplo, em época de pandemia, como nós estamos vivendo aí, o governo pedir aí, diante da logística e da facilidade de mobilidade, requerer uma determinada área para ali montar um hospital de campanha, por exemplo. Por que que ele requer aquilo ali? Porque é de fácil de comunicação, muitas pessoas passam por ali, então, então isso é chamado de requisição administrativa, isso pode acontecer em alguns casos assim, né? Há exemplos aí também, né, em época de enchente, e aí, por exemplo, pode requerer uma quadra de esportes particular, se não houver na cidade uma quadra de esporte pública, para abrigar as pessoas aí da chuva, da enchente, etc, né? Como aconteceu em Brumadinho há 3 anos, 2 anos, né? Ali em Brumadinho, com aquele rompimento da barragem, né? Então, o governo foi ali, requisitou várias casas em cidades vizinhas, áreas para montar barraca, etc. Ou em época de guerra também é possível que o Estado faça isso, né? Ok? 26º. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento, né? Então, a propriedade deve ser classificada como pequena dentro dos termos da lei, deve ser produtiva, tudo isso está escrito aí, ó, no artigo, no inciso 26, né? Deve ser produtiva, deve produzir a partir do trabalho familiar exclusivamente, e a origem da dívida deve ter sido financiamento da atividade produtiva da propriedade. Então, este inciso, ele dispõe sobre a forma para encontrar um financiamento da produção nessas propriedades. 27º, aos autores pertence o direito exclusivo da utilização, da publicação e da reprodução de suas obras, sendo transmissível aos herdeiros pelo tempo que a ele fixar, né? Então, isso é chamado de direitos autoral, né? É a exploração da obra de um autor, né, de um livro que ele escreveu, e isso pode ser de maneira vitalícia ou para herdeiros distantes, né? Até 60 anos depois. Depois pode cair até no direito domínio público, né? Então, toda regra tem a sua exceção. Depois nós analisaremos isso daqui. 28º, são assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humana, inclusive nas atividades desportivas, né? Então, tudo isso, por exemplo, a instituição nossa aqui, ela se resguardou diante desse momento de pandemia e de nós estarmos aqui nessas aulas com vocês. Então, ela preparou um documento, nós assinamos um documento aí, e ela fez isso com o objetivo de resguardar-se, né,
principalmente com respeito a essa questão da reprodução e voz humana. Então, aquele instrumento que foi colocado para a gente, o objetivo é esse, proteger a instituição, né? Letra B, direito à fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de participarem os seus criadores, aos intérpretes e os respectivos representações sindicais e associativas, tá? Então, essas obras coletivas estão relacionadas com peças de teatros, filmes, novelas, atividade desportiva coletiva, né? E fiscalizar o resultado econômico disso daí, tá? 29ª, a lei, não, 29ª, a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como a proteção e as criações industriais, a propriedade das marcas, aos nomes das empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Vocês vão ver tudo isso já no semestre que vem, direito empresarial, né? Então, direito de patentes e marcas, né? Então, as pessoas têm, quem inventa tem esses direitos, né? Desde que seja devidamente registrado, a propriedade vai valer ali dentro do território nacional, observando-se a propriedade da marca e etc., né? E ali, então, vai distinguir ali os produtos, então, esses produtos têm que ser registrados, né? Os inventos, ele tem uma proteção temporária, ele deixa de ser domínio particular depois de um determinado período, e passa a estar até em domínio público, tá? O objetivo disso daí é assegurar a remuneração do inventor, né? Veja aí essas empresas que estão correndo através de vacinação. Tem 7 bilhões e, sei lá, 500 milhões de pessoas querendo a vacinação, né? Então, contra o Covid. Então, nós temos 5 empresas aí que vão começar aí um processo de vacinação nesse primeiro semestre, agora de 2021, né? Então, eles estão loucos para chegar ali primeiro, registrar a sua vacina, e já começarem a distribuir aí essa vacina no mundo todo, né? Que vai demorar um pouco, lógico, né? Essas 5 empresas aí, elas lógico, estão discutindo a logística e tudo, a distribuição disso daí, mas demorará, em um ano, eles não conseguirão, talvez, imunizar aí 10% da população, né? Ou um pouco mais do que isso. Lógico, eu não sei até onde vai essa capacidade produtiva, isso é o que a gente leu, mas isso vai demorar. Então, tem essa corrida hoje desses direitos autorais, e essas empresas têm corrido aí para ver quem que vai registrar primeiro. Sei lá, Coronavac, Pfizer, Biotech, Moderna e outras tantas aí para registrar um direito autoral, né? Uma marca também. 30º, é garantido o direito de herança, né? Seria fácil, né, nós estávamos conversando, né, o meu sogro, domingo, e ele conta que na família, uma grande família, numa cidade onde ele morava, aqui mesmo, em Goiás, o velhinho lá que morreu, que era amigo do pai dele, morreu e não deixou herança para ninguém, não sabia, não tinha nem parentes, né? Isso aí evaporou, esse direito de herança. Hoje, esse direito de herança é garantido, né? Vocês vão trabalhar isso daí, daqui uns dias, se eu não me engano, lá no 8º ou 9º período, né? Então, é garantido o direito de herança na totalidade dos bens, móveis ou imóveis deixados de cujos, né? Ou seja, aquele que faleceu.
o conjunto de bens, direitos e deveres patrimoniais, ou seja, a universalidade das relações jurídicas de caráter patrimonial em que o falecido era sujeito ativo ou partido, né? Então, é assegurada ao sucessor legitimado, ocorrendo a sucessão, de aceitar a herança e a ela renunciar ou dela emitir-se, né? Tadinho meus meninos, se eles pegarem a herança que eu estou deixando para eles, vai ficar só com a conta, né? 31º, a sucessão de bens estrangeiros situados no país será julgada pela lei mais favorável, né? Pela lei, no caso a mais favorável, brasileira, em benefício do cônjuge ou dos filhos herdeiros, sempre que não seja mais favorável à lei pessoal do de cujos estrangeiro. 32º, o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Daqui a uns dias começam a estudar isso daí já, eu acho, né? Que tem a grade nova, mas vocês vão estudar aí o Código de Defesa ao Consumidor, Direito do Consumidor, né? Então, a defesa do consumidor. Quem que é? O consumidor é eu e você, né? É toda uma pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto ou serviço como destinatário final, né? Pode ser, equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indeterminável, que haja intervindo nas relações de consumo, né? O Estado ele deve proteger aí o consumidor, que nessa relação, tipo de relação econômica, o consumidor é a parte hipossuficiente, né? Então, o Estado precisa adquirir isso daí, precisa promover essa defesa deste consumidor, né? Direito de informação, de petição, de certidão, né? 33º e o 34º, né? Todos têm o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesses coletivos ou geral que serão prestados no prazo da lei, sobre pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, né? Então, o Estado deve prestar solicitações aos indivíduos, né? Entre elas, um direito de petição e um direito de certidão, né? Direito de certidão é um direito líquido certo, né? Certidão positiva de débito, certidão negativa de débitos no INSS, na prefeitura, etc. Então, CNB, enfim, o sujeito tem o direito, né, de pedir ao Estado uma certidão. É um direito líquido e certo para obter essa certidão. Por quê? Porque é um ato dotado de fé pública, né, de fé pública para a defesa do direito, ou seja, do inteiro teor, nada consta de distribuição eleitoral. Então, é imprescindível isso daí. E o direito de petição é um pedido que reivindica o cumprimento de direitos, é o de invocar a atenção do Estado sobre a denúncia ou situação, ok? 34º, são todos assegurados independente do pagamento de taxa, quer dizer, aquelas certidões que falamos aí, o direito de petição aos poderes públicos em defesa dos direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. O pedido do direito seu ou de qualquer outra pessoa de defesa perante a autoridade, né, contra a ilegalidade ou abuso de poder. É a obtenção de certidões e repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. É um documento necessário fornecido por órgãos públicos ou privados à defesa do direito, né? O objetivo é fazer uma declaração, se deve ou se não deve, por exemplo, ali no Estado. 35º, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito, por meio do direito
de ação ao judiciário cabe a resolução de conflitos, sobretudo a violação de direitos quando houver lesão de direitos ou ameaça, né? É o princípio da inafastabilidade jurisdicional, é o direito de ação ou de acesso ao judiciário, né? Quer dizer, o sujeito há a proibição de foros privilegiados, de tribunais de exceção, de garantias institucionais e etc, 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 né? Ninguém poderá ser processado nem julgado por juiz fora da comarca, ausente, ad hoc, ausente, criado por um tribunal excepcional, de exceção, né? Ou por qualquer outro tipo de órgão que não se enquadre diretamente aí aos devidos aspectos do poder constitucional, ok? Um áudio aqui, Felipe, só o seu. Querendo acabar, né? Tá escutando eu, Felipe? Sim ou não? Responde aí. Ayrton, você está, né? Ah, vamos lá. Nós estamos acabando. É o Felipe? 36º, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Só citando, né? A lei não prejudicará não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico, né, que é a capacidade civil plena, perfeito, quer dizer, de acordo com a lei, e a coisa julgada, né? Demanda e julgada. Artigo 6º da Constituição não, artigo 6º, parágrafo 2º da Leis Introdutórias do Código Civil, né? É aquele em que a legislação considera definitivamente integrado ao patrimônio de seu titular como vantagem líquida, certa e concreta, que não é passível de contestação, nem pode ser subtraída por mera vontade de outrem, né? Ok? 37º, não haverá juízo ou tribunal de exceção, acabamos de falar isso, né? Vamos julgar os crimes do Comando Vermelho ou do PCC, vamos criar um tribunal, aliás, não é nada disso, né? Em situação de guerra, né? Acabou a guerra, vamos julgar aí os criminosos, aqueles que cometeram crimes de guerras, né? Então, não é por aí. Então, os tribunais de exceção, como o de Nuremberg, que vocês já estudaram, de Tóquio, né? Eles não podem haver mais, tá? Ok? 38º. É reconhecido a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei assegurados, a plenitude da defesa, o sigilo das votações e a soberania dos vereditos, né? O professor Alex e César Gratão gostam muito disso daqui, né? Isso aí foi reconhecido em lei, né? Porque aqui diz respeito ao tribunal do júri, né? Onde se faz o julgamento das pessoas que cometem determinados crimes contra a vida, né? Então, mesmo aquelas pessoas que cometeram crimes hediondos, por exemplo, eles têm direito, né, à plenitude de defesa, ou seja, é a permissão ao acusado, ou réu, de se opor contra aquilo que se apresenta, que tem o direito de estar ali buscando a sua própria defesa, pelo princípio da ampla defesa e do contraditório. Está escrito aí, na hora da deliberação, da definição ali, daquilo que foi debatido no tribunal do júri e diante do sigilo das votações, né, é importante que haja, que as pessoas sejam, o júri seja isolado, que nada possa ser revelado de fatores externos e que eles possam ser julgados ali, e considerados culpados ou não, das condições do júri, né? Então, a pessoa, lógico, tem que ser protegida, tem que ser
bem cuidada e etc, etc. A soberania dos veredictos, né? Aquilo que foi decidido ali no tribunal do júri, pela maioria dos votos, né? Tem que ser respeitado, né? O tribunal do júri é o que ali nas suas decisões é, que, que, que se dizem a respeito daquilo que foi votado, daquilo que foi deliberado. O juiz não pode pegar e modificar aquela situação. Também a ideia de competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, né? 39º, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia comunicação legal. Era fácil, né? Um adversário político criar uma lei aqui para prender o sujeito. Então, hoje, isso em estados autoritários acontece, né? Então, hoje nós temos aí, neste inciso, o princípio da legalidade, da reserva legal ou da anterioridade da pena, né? Então, um crime é uma conduta punível, mas não será crime se não houver uma lei anterior ao fato que o precede, né? E uma pena fixada em lei. Veja o que aconteceu no Tribunal de Nuremberg, que falamos aqui, né? Os generais foram condenados, mas não tinha leis para isso. Então, é importante vocês olharem em cima de qual princípio que houve o julgamento dos generais ali na Segunda Guerra Mundial, os generais alemães, né? 40º, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, ok? Então tá, gente, nós vamos ficar aqui, tá? Até o artigo 40. Lembrando que nós fizemos aqui um comentário, mas isso não quer dizer, tá? Não quer dizer, prestem atenção nisso. Felipe, Ayrton, isso não quer dizer que não possa cair na prova de vocês outros incisos. Lembrando que não deu tempo ainda da gente analisar esses incisos. Na verdade, estamos aqui fazendo um comentário sucinto e rápido de cada um deles. Pode cair até lá o 84, né? Deixa eu ver. 80 aí. 88, parágrafo 4º, tá? Ok? Pode até cair. Beleza, gente. Nós vamos ficar por aqui hoje, que eu sei que vocês têm aula, né? Gente, correto aí, né? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês, mais um semestre, né? Lógico, a maioria de vocês aqui, com exceção de um ou outro, a gente não teve uma convivência, mas obrigado por estar aqui. Graças a Deus por todos nós também estarmos aqui este ano todinho, diante desse problema de pandemia, né? Possamos aí iniciar um novo ano e livre desta doença, ou pelo menos muito bem protegido com a vacinação. Mas, acima de tudo, temos que agradecer a Deus aí pela saúde e esperar, né, dias melhores para todos nós, né? Dias melhores aqui na nossa área da educação, que está caótica, dias melhores aí no comércio, nas nossas atividades, e, acima de tudo, saúde, né? Eu agradeço muito a participação de todos. Muito obrigado a todos vocês, né? Só não vou falar mais porque o Felipe não está ouvindo a gente, né? Não é mesmo? Boa noite, então, para todos, né? Vou encerrar aqui, falar a apresentação, encerrar a gravação e boa aula lá com o professor Tiago, ok? Um abraço para todos, tá?